Beleza? Boa noite, pessoal. Vamos começar o primeiro episódio do VibraBag Brasil. Hoje a gente vai começar com o Ricardo falando sobre o VCAP Simulator. Hoje tá eu e o Ricardo apenas. Valdecir está comandando o chat, então se vocês tiverem perguntas, pode colocar no chat. A gente vai estar aqui lendo e interagindo o máximo possível. Não esqueçam de acessar o nosso canal no YouTube, acompanhar todas as nossas publicações no Twitter, né? Aí tem todos os Twitters do VibraBag, tem o Twitter do VibraBag Brasil e de todos os outros VibraBag. Também temos todos os horários e dias das apresentações dos outros VibraBag pelo mundo. E agora eu vou passar a palavra para o Ricardo, que já vai iniciar a apresentação. Boa noite, pessoal. Tudo certo? Wesley, você vai transferir para mim aí? Sim. Acabei de passar você para apresentador. Tá. Já deve estar mostrando aqui, certo? Já dá para ver, sim. Tá aí. Tá. Você tá vendo aí? Tô vendo, só você colocar no modo de apresentação, se você for, para ficar maior para todo mundo. Tá. Aí, agora sim. Você tá vendo mudando a tela aí, né? Já tá perfeito. Tá. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Ricardo Gonzatti, tá? Eu escrevo para o blog Solution for Crowds, tá? E hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre o VCAP Simulator, beleza? Tá. O Wesley já comentou sobre o nosso Twitter, o nosso canal do YouTube, e esse vídeo, para quem não conseguir quem não conseguir acompanhar ao vivo, consegue acompanhar pelo YouTube depois, tranquilo. Então, vamos lá. Provavelmente, muitos de vocês devem ter ouvido falar sobre o VCAP Simulator nesses últimos meses, tá? Isso foi, eu lancei ele no finalzinho de junho, começo de julho, mais ou menos. Teve uma enorme repercussão, muitas pessoas compartilhando, a VMware compartilhando, e uma frequência até alta, eu acabo compartilhando algum status, tipo, existem slots disponíveis, terminaram slots, então estou sempre compartilhando e atualizando essas informações relacionadas com o VCAP Simulator. Então, alguns de vocês que talvez não conhecem ou que não ouviram falar, podem estar se perguntando o que é, de fato, o VCAP Simulator. Tá? Então, em poucas palavras, o VCAP Simulator ele é um ambiente VMware vSphere quebrado, né? Então, quebrado eu digo bem quebrado, né? Eu peguei um ambiente VMware vSphere, configurei lá o vCenter, configurei alguns hosts SX, né? E fiz todas essas configurações com a SCSI, com rede, com storage, né? Todas essas configurações baseadas nos padrões e nas recomendações da VMware, né? E depois disso eu desconfigurei algumas coisas, digamos assim. Então você deve estar se perguntando, mas por que cargas d'água alguém vai fazer isso? É justamente para que você, administrador, consiga acessar esse ambiente, né, acessar esse simulador e consertá-lo. Então nós temos 17 questões, né, onde você precisa fazer com que o ambiente fique operacional. Então nós temos questões desde configurações de rede, configurações de storage, tem algumas questões que envolvem máquina virtual, envolvem a questão de configuração de cluster, uma configuração mais avançada, tem alguns scripts que fazem algumas determinadas ações, e esses scripts estão um pouco quebrados também, eles estão um pouco
está faltando alguns detalhes, eles precisam ser consertados. Então, você pode entender o VCAP Simulator como um jogo, né? Então, você tem algumas atividades que você precisa cumprir, e, claro, como todo bom jogo, você tem algum desafio que é o tempo, né? Nesse caso, nós temos 180 minutos, né, totalizando 3 horas, e você precisa concluir essas 17 questões, essas 17 atividades, né, no tempo máximo de 3 horas. Ok, o VCAP Simulator, então, é um ambiente vSphere quebrado, mas para que ele serve? Né? Por que eu faria algum simulador desse tipo? Né? Então, inicialmente, a ideia foi ajudar pessoas que gostariam de passar no exame do VCAP 6 DCV Deployment. Tá? Esse exame, eu vou falar um pouquinho mais aprofundado sobre ele depois, mas esse exame ele é um exame de laboratório, então não são questões que você responde, você acessa um ambiente real e você precisa mexer nele, né? Então, a ideia inicial surgiu para que as pessoas que fossem fazer esse exame, elas tivessem um pouco mais de noção do que elas poderiam encontrar lá, né? Mas, assim, ele não se limita a apenas isso. Ele pode também ajudar você a testar o seu conhecimento. Por exemplo, não é necessário que você tenha VCP ou que você tenha qualquer tipo de certificação para você poder testar o seu conhecimento com VMware, certo? Você pode já trabalhar há muitos anos e você pode ter, inclusive, mais conhecimento do que muitas pessoas que já têm certificações há vários anos, né? Então, provavelmente, se você não estiver buscando certificações, você pode testar o seu conhecimento, por exemplo, com essas 17 questões, você chega no final delas e conclui que questões que envolviam rede, você teve muito mais dificuldade do que com questões que envolviam storage, por exemplo. Ou você concluiu todas as questões, com exceção das questões que você precisava editar um script. Então, você consegue concluir no final disso que talvez você poderia estudar um pouco mais uma coisa, ou estudar um pouquinho mais outra coisa, para conseguir ser um profissional um pouco mais completo. Então, ele serve tanto para pessoas que almejam o exame do VCAP 6 DCV Deployment, como também para pessoas que desejam testar o seu conhecimento. Certo? Está compartilhado aí, Wesley? Você consegue validar para mim? Tá tudo certo. Pode prosseguir. Tá. Beleza. Então, pessoal, um pouquinho mais sobre o exame, tá? Então, o nome do exame é o VMware Certified Advanced Professional, que é VCAP, né? E aí o DCV é de Data Center Virtualization. Então, esse exame especificamente, ele é o Deployment, que nós temos também o Design. Então, o Deployment seria mais voltado para administradores, né? E o Deployment mais para arquitetos, tá? Então, esse exame, o produto base dele é o VMware vSphere. Então, você vai ter hosts SX, claro, você vai ter o vCenter, você vai ter o vSphere Replication, né? Você vai ter também questões de script, né? O total são 27 questões, certo? E você tem 205 minutos, né? Aproximadamente 3 horas e 40, tá? Um detalhe importante desse exame é que, diferente de alguns outros exames que a gente faz aqui no país, ele não tem um adicional de tempo, né? Se você for fazer alguns exames Microsoft, eu acho que o próprio VCP, ele te dá uns 20 ou até 30 minutos de tempo adicional pelo fato do inglês não ser a nossa língua nativa, tá? Mas como esse exame, ele é um exame de laboratório, a VMware entende que o seu inglês ele tem que ser um inglês técnico, então você não consegue ter um adicional de tempo, porque como o tempo, nesse caso, é tudo, esse adicional poderia estar dando vantagem a pessoas que não têm o inglês como língua nativa, certo? Então, esse exame não tem, é exatamente 205 minutos, sem 1 segundo a mais. Tá? A pontuação mínima que você... Oi? Ô, Ricardo, ia te fazer uma pergunta, que talvez seja uma pergunta das pessoas também.
Certo. Como é validado assim, quando você tem, normalmente quando a gente faz o VCP, na hora sai o resultado. No caso do VCAP também vai sair o resultado, porque isso tem que passar por uma correção da VMware ou como é que funciona? Então, como assim, respostas elas podem ter, por exemplo, você está fazendo algo, então existem várias formas de você chegar naquele mesmo resultado, né? Então eles precisam provavelmente fazer alguma validação. Não sei se é por script ou é manualmente, mas assim, quando eu fiz, foram agoniantes 65 minutos de espera para poder receber esse resultado. E recentemente um amigo meu fez também, ele falou que ficou de 1 hora a 1 hora e meia aguardando essa confirmação. E aí você aguarda Então, como recebe um e-mail confirmando que você passou? Como isso. é Aí trabalhado? você recebe e-mail dizendo que o resultado já está disponível. Ah, Aí você entendi. já fica naquela agonia procurando onde que está o resultado, e aí está em anexo um PDF dizendo se você passou ou não, fala a tua pontuação e tudo. Né? Ah, interessante. Então, demora assim de 1 hora a 1 hora e meia, mais ou menos. Né? Beleza. Então, o idioma é inglês, né? A gente realmente não tem como fugir disso. Né? E o valor fica 450 dólares, né? Dólares. Mas isso para o Brasil acaba virando 325 dólares, tá? Se eu não me engano, o próprio Valdecir escreveu algum post lá no blog dele, no Home Ladder, sobre isso, falando sobre valores de certificação e tem alguma explicação do porquê que no Brasil é um pouquinho mais barato. Mas é óbvio que eu não vou reclamar por esse detalhe. Tá? Então, falar um pouquinho da realidade dessas certificações no nosso país, tá? No Brasil. Isso que foi um dos pontos que me motivou a começar com o VCAP Simulator. Tá? Então, em 2015 e 2016, nós tínhamos aproximadamente 800 VCPs e 55 VCAPs. Tá? Lembrando que o VCP é um pré-requisito para você ter a prova do VCAP. Né? Então, você primeiro precisa fazer cumprir todos aqueles pré-requisitos para ter o VCP, né? Prova, parece que agora tem prova online, tem o curso, tem esse VCP em mãos, você pode partir para o VCAP, que seria uma evolução natural, digamos. E aí E aí, O VCAP não exige que você faça nenhum curso depois, né? É só você não, não. fazer mesmo. Isso, pré-requisito é apenas o VCP. E aí tem o pré-requisito que é do VCP, né? Que é o curso, e Aham. aquelas provas online e tudo mais. Né? Mas o VCAP em si ele não tem nenhum pré-requisito de curso. Né? Tem alguns cursos recomendados, né? Mas pré-requisito não. E aí, em 2017, nós vemos que teve um aumento considerável no número de VCPs, né? Em contrapartida, o número de VCAPs diminuiu. Né? Então, nós tínhamos 55 e passou para 50. Tá? Provavelmente isso aconteceu porque a grande maioria desses exames ela tem uma data de validade. Né? Geralmente é 2 anos. Né? Então, provavelmente aconteceu o quê? Em 2015, 2016, existiam pessoas com o VCAP da versão 4 ou até da versão 5 que no ano de 2017 eles acabaram vencendo, ou até um pouco antes, provavelmente, e essas pessoas acabaram não renovando para a versão 6. Então, isso explicaria o número de VCAPs diminuir tanto, né, enquanto que o de VCP subiu bastante. Então, o número que me chamou a atenção mesmo foi que menos de 4% das pessoas com VCP possuem VCAP. Então, se você pensar dessas 1.400 pessoas, né, apenas 4% delas possuem a prova do VCAP. Então, isso que acabou motivando e criando essa iniciativa de poder criar um ambiente para com que as pessoas conseguissem, talvez, ser um pouco mais preparadas para esse exame, certo? Então, Só vendo, Ricardo, os links que a gente comentar aqui a gente vai colocar depois quando a gente fizer o upload do vídeo no YouTube, tá? Então também não precisa se preocupar. Esse que você comentou
do Home Laber sobre os preços da certificação. A gente tem os links, a gente coloca no vídeo depois quando for pro YouTube, tá, pessoal? Isso. Colocamos todos lá. Perfeito. Então, assim, o início disso tudo, dessa ideia, esses primeiros passos, digamos assim, foi motivado por essa realidade que nós temos no nosso país. Né? Então, na minha concepção, nós temos muitos VCPs e tinham poucos VCAPs. Isso também pode ter um pouco de relação, porque no nosso mercado ainda não é solicitado vagas de emprego, talvez não estão solicitando profissionais com a certificação de VCAP. Pode ser porque é uma certificação um pouco complicada, talvez pelo custo, mas enfim, né, essa ideia foi fornecer um ambiente para com que essas pessoas conseguissem desenvolver talvez um pouco mais de conhecimento sobre o exame para chegarem no exame, de fato, um pouco mais preparado. Tá? Então, quando eu comecei com isso, teve muita conversa. Eu lembro de ter conversado muito com o Wesley, com o Valdecir, com trocentos grupos, trocentas pessoas, no Twitter, então, foi muita gente. Conversei com muito gringo também, e nessas conversas, eu fui questionado do porquê que eu queria fazer uma coisa voltada apenas para o Brasil, e não colocar isso a nível de mundo mesmo, né? Deixar um pouco mais aberto, digamos. Então, eu comecei a pensar que, realmente, como eu não tinha feito nada ainda, então, meio que não ia me dar algum esforço muito grande eu fazer essas questões em inglês do que deixá-las em português e acabar limitando só para o nosso país. Né? Então, a partir dessas conversas, a ideia original já acabou mudando um pouco. Tá? E aí começou a criação das questões, alguns testes, algumas validações, né? E aí, óbvio, a comunidade que me ajudou muito com isso, né? Por mais que a ideia tenha sido minha, a iniciativa ela tenha sido minha, eu assim não posso afirmar que seria impossível eu ter feito isso sozinho, mas com certeza seria muito mais difícil e talvez não estaria da forma que está hoje. Né? Então, foi um feedback aqui, um feedback ali. Você mesmo, né, Wesley, você acabou testando. Eu acho que você foi um dos primeiros que testou, me deu vários feedbacks também. Né? Então, eu assim, fui um dos beta testers e para ajudar até o Ricardo para ele medir assim se estava funcionando corretamente, né? Se estava da forma que era esperado. Então eu e outro pessoal assim, tentamos ajudar o máximo que pôde para o projeto sair do papel mesmo, né? exatamente. E aí, após essa criação das questões, testes, validações, e aí teve até um pessoal, o pessoal que foi me apresentado pelo Ariel, o pessoal do Twitter lá, uns gringos, eles comentaram que esse simulador, ele estava um pouco mais difícil do que o exame real. Então, a gente acabou nivelando algumas questões para ficar um pouco mais de boa. E aí, baseado nisso, acabou saindo a primeira versão. Né? Então, a partir dessa... Oi? A gente tem algumas perguntas, aproveitar que você deu uma pausa. Opa, manda lá. Perguntaram quantas vezes você fez o exame, o VCAP, até ser aprovado. Se foi na primeira ou você teve que fazer mais de uma vez? Boa pergunta. Na verdade, eu comecei o estudo do VCAP, não era na versão 6. Então, eu fiz o VCAP 5, que na época se chamava VCAP 5-DCA, que era Data Center Administrator. Né? Então, esse exame eu fiz uma vez, eu precisava da pontuação de 300 e eu fiz 290. Então, eu quase passei. Aí, depois, acabei me envolvendo com alguns projetos, algumas outras coisas, e quando eu fui fazer o exame de novo, aquela versão 5 já havia sido descontinuada. Então, eu comecei a estudar para a versão 6. Então, assim, se for pensar na versão 6, eu fiz uma única vez. Né? Se for pensar no VCAP como um todo, eu tentei uma vez no VCAP 5 e acabei reprovando, e aí essa segunda tentativa foi no VCAP 6. E sobre as certificações também, se você tem se você sabe uma comparação do Brasil com outros países, até sobre VCAP, e eu acho que até do VCP seja interessante se você souber, né, uma comparação assim, de pessoas certificadas, né?
Tá, eu não tenho essa informação aqui, mas eu postei esses dias no meu blog, onde tem arquivos da própria VMware, falando a quantidade de VCPs no mundo e a quantidade de backups também. Então, lá você consegue comparar, assim, entre vários países, tem qual é top 5 e tudo mais, tem bastante informação legal. A gente pode colocar nessa descrição do vídeo também, né, Wesley? No Brasil tem um número aproximado de VCAPs mesmo, ou isso também não tem um número exato? Tem aqui, ó. Eu até voltei esse slide. A última informação que eu tenho, que foi desse ano, eu acho que deve estar fazendo uns 3 ou 4 meses essa informação, foi publicada no próprio site, no próprio blog da VMware, tá? É o número total de 50 backups no Brasil. Ah, beleza. Então, nós temos 1.400 VCPs e 50 backups. Beleza, pode dar continuidade. Tá. Então, a partir do ponto que a gente, com muita conversa, ajuda da comunidade, validações, testes, conseguimos criar algum modelo inicial, digamos, tá? Esse modelo inicial foi criado num servidor que eu tenho dentro de casa aqui. Então, eu tenho um servidor, eu coloquei 64 GB de memória nele e criei essas máquinas que vocês estão vendo aí, né? Então, claro, era um servidor local, eu não tenho no break, eu não tenho redundância de link, eu tenho disco SATA. Então, era um ambiente um pouco mais lento, um pouco mais demorado, a parte dos processos também. Então, eu tinha que, por exemplo, se vocês estão vendo todas essas máquinas, eu tinha que iniciar elas, abrir uma máquina virtual, pegar o ID e a senha do Ndesk, que é um software de acesso remoto parecido com o TeamViewer, né? Pegar esses dados, essas informações, clicar 2 vezes em algum script para mudar a senha de algum usuário, coletava essas informações, mandava por e-mail, tinha que pegar o e-mail da pessoa manualmente, e esse era um processo que demorava, em média, uns 30 a 50 minutos para cada pessoa que estava solicitando o acesso a esse simulador, né? Então, assim, era uma coisa completamente caseira, né? Estava no meu servidor, dentro de casa, eu não tenho acesso externo, então eu tinha apenas IPv6 público, então eu tinha que usar um software de terceiro, processos manuais, automação praticamente nula, né? E aí começou a pegar que eu estava criando uma coisa para ajudar pessoas, mas eu não podia, de forma alguma, que isso interferisse de alguma forma nas atividades que eu tinha que fazer, né? Eu trabalho das 8 às 18, então tinha algumas coisas que eu estava com uma certa dificuldade. Então, a ideia era fazer isso para ajudar, né, outras pessoas a desenvolverem algumas, tipo, melhorarem os seus skills e tudo mais, mas eu também não podia ser prejudicado de forma alguma, né? E o tempo estava sendo uma coisa bem complicada, né? Então, eu comecei a pesquisar algumas coisas e peguei algumas inspirações de algumas pessoas que fizeram algum simulador semelhante com esse meu simulador. Então, foi assim, mais algumas inspirações de o que não fazer, né? Porque geralmente era como? Você tinha que mandar um e-mail para aquela pessoa falando, olha, eu quero agendar no dia X, horário Y, pode ser? Aí você fala, não, nesse dia não pode, já tem alguém. Pode ser no outro? Aí a pessoa responde, não dá, pode ser no outro. E fica aquela troca de e-mails gigante, você perde muito tempo e é um processo enrolado, né? Então, eu pensei em mudar a forma dessa solicitação, fazendo um fluxo, né? Então, a solicitação, você solicitava pelo blog, tinha um processo de aprovação, né? E depois dessa aprovação, você recebia um acesso, né? Então, o fluxo era, você acessava uma página no blog, completava com o seu nome, o seu e-mail, eu recebia esse e-mail e você recebia um e-mail também. No e-mail que você recebe, tem algumas informações, né? Entre elas diz, para confirmar o seu agendamento, responda este e-mail. Aí você respondia esse e-mail e recebia um ok, falando, olha, agora você está confirmado para a data X, hora Y, né? E aí
sei lá, 5, 10 minutos antes do teu horário, você vai receber um outro e-mail, e esse e-mail vai conter o IP que você tem que acessar e essas credenciais. Né? Então, foi necessário fazer esse fluxo, porque se eu não fizesse uma coisa organizada e que não me tomasse tempo, eu ia ter que abandonar o projeto, porque estava ficando inviável pelo tempo que eu estava investindo nele. Certo? Então, isso também gerou algumas adequações no próprio site, no próprio blog, né? Porque eu precisava de algum plugin para fazer esse controle, fazer esse gerenciamento de quem estava com status pendente, quem estava confirmado, quem vinha primeiro, né? Tinha que ter todo esse controle. Então, eu acabei procurando. Essa é até uma parte engraçada, que o plugin que eu uso hoje, ele é utilizado para controlar o hotel, você pode controlar, sei lá, Lavacar, você pode controlar escritórios que têm agendamento, esse tipo de coisa. E agora, claro, você pode controlar o VCAP Simulator sem problema nenhum. Então, eu achei uma coisa bacana que existe um plugin que acaba facilitando muito isso. É só você criar na tua cabeça esse fluxo, né, para você manter a lógica. Então, isso aí foi uma coisa que acabou ajudando bastante. Então, a partir do momento que eu comecei com esse fluxo, começou a melhorar algumas coisas, e aí surgiu a possibilidade da gente migrar desse meu servidor local, que estava dentro de casa, migrar isso para a nuvem, migrar para a Ravelo. Né? Então, isso aí é uma coisa até que o Valdecir havia me comentado uma vez, e eu pensei, mas como que eu vou fazer isso? Eu já tenho todo o ambiente pronto, eu vou ter que criar novas máquinas virtuais lá dentro. Putz, vai me dar um trabalho infernal. E aí eu acabei meio que deixando isso para segundo plano. E depois a gente acabou lendo um pouco mais, e aí a gente viu que existe uma possibilidade de você pegar todo o teu ambiente, da forma que ele está, e só importar isso para dentro da nuvem. Então, cara, eu realmente não pensei duas vezes. Eu simplesmente joguei para a nuvem e, de fato, eu não olhei para trás. Tá? Então, como eu sou V-Expert, eu tenho 1000 horas todo mês que eu posso utilizar dentro da Ravelo. Tá? Então, isso aí acabou me ajudando para poder tirar esse ambiente que estava dentro de casa, no meu servidor aqui, e levá-lo para um ambiente um pouco mais profissional, né? com redundância, você tem um IPv4 público, você tem toda aquela elasticidade da nuvem. E isso aí, essa escolha de você migrar para a nuvem, ela conseguiu fazer com que eu tivesse muita melhoria na parte da automação, né, que entra a parte dos scripts, que é o que realmente fez um negócio ficar muito viável para mim, porque o tempo que eu gasto hoje para deixar um ambiente provisionado para uma pessoa é um tempo muito pequeno. É muito pequeno, assim, ele... Oi? Ricardo, a gente tem algumas perguntas de novo. Perguntaram quanto tempo o simulador ficou no seu Home Lab antes de você migrar, né, até para Ravelo, né, ou ter essa ideia de migrar para Ravelo? Tá. Eu comecei, eu disponibilizei pela primeira vez no dia 1º de julho. Né? Então, ele ficou de 1º de julho até 31 de julho. Ficou exatamente um mês dentro de casa. Ah, tá. E perguntaram também qual é o nome desse plugin que você usou e se é para WordPress. Ele é para WordPress. Deixa eu tentar lembrar o nome. Se eu não lembrar agora, a gente pode colocar nessa descrição também. Mas se eu não me engano, é alguma coisa tipo Easy Appointments ou algo assim. Tá? A gente pode colocar naquela... E perguntar também assim, o que é a Ravelo especificamente? É tipo a Amazon e tal? É um serviço desse? Você começou a explicar que você, por ser V-Expert, tem as 1000 horas, né? Então você está usando só esse tempo? Como é que ficou isso? Tá, legal. Então, assim, a Ravelo é uma nuvem que agora ela faz parte da Oracle, né? Se não me engano, ela foi comprada pela Oracle. E, se não me falha a memória, a ideia em si dela é você poder ter ambientes para laboratório e desenvolvimento. Se eu não me engano, o foco principal não seria a produção. Eu acho que é isso, né, Wesley? Acho que é isso também. Eu acho que ela está evoluindo, né, para uma coisa mais... Sim. Mais que isso, mas sim, no começo esse era o objetivo deles. Exato. E aí,
assim, um dos benefícios de ser V-Expert é que você ganha 1.000 horas de CPU por mês para usar dentro da Ravelo, né? Então, assim, se eu tivesse que pagar hoje, eu ia gastar de 10 a 15 dólares a cada pessoa que fizesse o VCAP Simulator, né? Então, hoje eu estou conseguindo fazer deixa eu ver, 3, 6, uns 10 por semana. Então, eu estou conseguindo fazer umas 40 pessoas por mês, né, dentro dessas 1.000 horas. Claro, às vezes acontece de ter um pouquinho mais de gente, e aí chega lá no dia 25, no dia 23, você está 100 horas. Então, acabo pausando e aí abro outro no mês seguinte, que é o caso desse mês. Nesse mês terminou um pouco cedo demais, acho que era no dia 18, 20 já não tinha mais, porque teve muitas pessoas que acessaram antes, né? Então eu acabo pausando e aí libero a partir do primeiro dia útil, que daí já liberou horas. O Rodrigo falou também que os cursos oficiais da Red Hat usam a Ravelo também. Tem bastante coisa que está usando eles, porque realmente depois que ele acabou sendo comprado pela Oracle, ele melhorou bastante internamente. Você vê que ele tá diferente, ele está crescendo bastante, né? Uhum. E o John perguntou se tem que pagar para usar o Lab, mas eu acho que você vai chegar lá. Então... Eu vou chegar lá. Eu não vou dar spoiler ainda, mas eu vou chegar lá. Pode prosseguir. Beleza. Então, agora é sobre as mudanças, tá? Então, já falei o que é o VCAP Simulator, para que serve, qual foi a minha motivação para criá-lo, e agora sobre algumas mudanças que, assim, não foi algo que eu planejava fazer, mas por alguns motivos foram necessárias, tá? Então, o primeiro mês foi o mês de julho, tá? Provavelmente associado com como eu posso falar, esse boom que deu, né, quando lançou, era VMware compartilhando, era todo mundo compartilhando, talvez isso acabe atraindo muitas pessoas curiosas, digamos assim. Então, pessoa curiosa eu, considero aquela que olha, o VCAP Simulator, legal, de graça, deixa eu me cadastrar aqui, vai lá e se cadastra. E aí ela faz esse cadastro, ela ocupa o slot que poderia ser disponibilizado para alguém que realmente gostaria de fazer isso, e ela acaba, naquele momento que você provisiona o ambiente, entrega para ela não faz acesso remoto, ela não te dá uma justificativa para isso, enfim, ela ignora completamente o fato de você ter tido todo aquele empenho para provisionar esse ambiente e aí deixar pronto para ela usar, né? Lembrando que esse primeiro mês estava dentro de casa, eu não tinha praticamente nenhuma automação, então assim, você teve todo um trabalho para criar uma coisa, você disponibiliza para alguma pessoa, que nesse primeiro mês eu investia, né, de 30 a 50 minutos, mais ou menos, para disponibilizar o ambiente, para chegar naquele momento e a pessoa não conectar. Então, você tinha aquele trabalho à toa, né, porque você ia ter que, desligar tudo. Alguma pessoa que poderia querer conectar não vai poder, porque aquele slot já estava ocupado para alguém que não soube aproveitar, né? Então, assim, por causa disso especificamente, eu fui obrigado, a partir do segundo mês, fazer uma mudança. Então, a partir do mês de agosto, a partir do primeiro dia do mês de agosto, o VCAP Simulator ele não seria mais de graça. Ele teria um valor até simbólico, tá? De 10 dólares. Tá? Então, o objetivo disso não é ficar rico com o VCAP Simulator ou faturar milhões com isso. É só porque eu até conversei com muita gente da comunidade, né? Mais uma vez a comunidade dando dicas e dando alguns conselhos, digamos assim, e aí você acaba vendo que talvez, né, não vou afirmar, mas talvez quando que você entrega alguma coisa meio que de graça, é um acesso fácil, é só se cadastrar e pronto, a pessoa acaba não dando muito valor, né? Então, a partir do mês de agosto, comecei a cobrar esse valor e realmente mudou, né? A quantidade de pessoas que se inscreveram foi bem menor do que julho,
mas a quantidade de desistências foi bem menor também, né? E aí, setembro, que foi o mês passado, né, também mantive nesse mesmo padrão e os problemas acabaram reduzindo bastante. Os próximos slides eu vou mostrar alguns números sobre isso, que aí vocês vão poder ter uma visão um pouquinho mais detalhada sobre isso que eu estou falando. Ô, Ricardo, tá tem algumas perguntas novamente, né? Tá. O Joaquim perguntou se houve se você teve alguma intenção em buscar algum tipo de patrocínio da Vemer, por exemplo, e tal, até porque você está usando suas horas do VExpert, né, para hospedar o Lab, então, assim, se procurou algum tipo de patrocínio, né? Da própria VMware, não, tá? Eu até tive um cuidado bem especial com relação a isso, para que não fosse entendido de forma alguma que o que eu estava fazendo era uma forma de dump ou uma forma de fazer uma cola para facilitar que as pessoas passassem. Então, eu falei com várias pessoas lá da VMware, alinhei algumas coisas para não ficar, né, para talvez não, tipo, ninguém ficar pensando algo relacionado a isso. Mas patrocínio mesmo da VMware, não. O que eu e o Valdecir tentamos foi um patrocínio pelo lado da Ravelo, né? A gente não tinha certeza se aquelas 1000 horas do VExpert, elas iam ser suficientes, né? Porque no mês de julho tinha muita procura, né? Mas como a gente, no mês de agosto, teve duas mudanças, tanto a mudança de começar a cobrar e a mudança de migrar de dentro de casa para a nuvem, acabou diminuindo a quantidade de pessoas que procuravam. Então, somente com as 1000 horas de CPU foi suficiente, né? Então, a própria Ravelo, Oracle, ficaram de dar alguma resposta para nós sobre algum patrocínio, mas essa resposta não chegou até hoje. Entendi. Também teve uma outra pergunta do John. Ele falou assim, após ele solicitar o acesso e você aprovar, né, o acesso, quanto tempo ele vai ter para usar o Lab, né? Ah, tá, legal. Então, eu vou falar de uma forma geral como que funciona para tipo, você solicitar o acesso, tá? Você vai entrar no portal, vai solicitar o acesso, você vai receber um e-mail dizendo que o seu status está pendente, certo? Quando o seu status estiver pendente, você vai, tipo, naquele próprio e-mail, vai ter alguma informação dizendo, responda este e-mail para confirmar o seu acesso. Você vai responder e vai receber um outro e-mail dizendo, ok, agora o seu acesso está com status aprovado, né? E aí você vai ter lá, por exemplo, que é o dia X, horário Y, certo? No momento, sei lá, vai ser, se não me engano, 5 ou 10 minutos antes do acesso, você recebe um outro e-mail com as informações do IP, credenciais de acesso. No momento que você pegar essas credenciais e efetuar login via RDP na máquina do Backup Simulator, uma tela vai abrir para você dizendo, seja bem-vindo ao Backup Simulator, você tem 180 minutos. Então, a partir do momento que você loga na máquina, o tempo começa a contar. E você tem exatos 180 minutos, né, são 3 horas, para concluir o Lab. Chegou nos 180 minutos, o ambiente vai desligar. Até para simular a prova mesmo, né? Exato, exatamente. Porque, assim, eu assim, entendo que as questões em si não são nenhumas questões que são extremamente difíceis. São questões que a gente tem no nosso cotidiano. Então, se você tiver tempo disponível, se você tiver, por exemplo, 5 horas, a grande maioria das pessoas conseguiria concluir, entende? O grande problema é o tempo, porque às vezes você não tem muito tempo para pensar naquele troubleshoot ou pensar naquela resposta, você tem que simplesmente abandonar ela e passar para outra, porque o tempo não para, entendeu? Então, assim, a gente colocar a parte do tempo é uma coisa que ajuda bastante a você não só resolver rápido, mas pensar rápido também, que se você vai continuar nessa questão, ou talvez você vai parar e vai passar para a próxima. E talvez, se você sobrar tempo, você retorna para aquela questão depois. Antes de você dar continuidade, Ricardo, o Maurício perguntou também se já existe um banco de questões criado ou a prova é sempre igual, entendeu? Ou como é que, se você sabe como é isso, né? Entendi. Assim, eu realmente não tenho certeza, tá? Mas eu acredito que deva ter um banco de questões, tá?
o exame é real, ele não deve ser aquelas, acho que são 27 questões que eu mencionei antes, não deve ser aquelas mesmas 27 questões para todo mundo. Eu também não acredito que para cada pessoa vai ter 27 questões novas. Tá? Eu acredito que, sei lá, posso estar chutando, mas de 27 deve ter, sei lá, umas 35, 40 questões, e para cada pessoa ela pode acabar variando um pouquinho. Eu acredito, mas eu não tenho o Maurício essa informação oficial. Só afirmou que ele estava falando da questão no seu lab mesmo. Ah, no meu simulador? Não, no meu simulador são 17 questões fixas, né? E até teve várias pessoas que fizeram isso, fizeram uma vez, fizeram duas vezes, fizeram 3 e até 4 vezes, e aí começaram a questionar, você não consegue fazer mais questões? Então, por enquanto, não. Eu tenho 17 questões fixas, né? Você pode acessar o Lab 10 vezes, você vai ver as 17 questões iguais. Aí, agora que eu consegui automatizar o processo, então eu estou investindo menos tempo nisso, aí eu consigo, talvez, parar e fazer algumas novas questões para até fazer um pouquinho de rotatividade nisso, né? Não, beleza. Acho que pode prosseguir aí. Tá bom. Então, agora, pessoal, um pouco dos números, tá? Essa informação é de julho, então, lembrando, julho foi o primeiro mês, tá? Teve o boom, né? Todo mundo compartilhando. Esse ambiente estava dentro de casa e ele era praticamente manual, né? Todos esses processos. Então, nós tivemos um total de 71 pessoas, tá? Eu falo pessoas porque se a gente contasse o número de sessões, provavelmente seriam umas 85 a 90. Teve muitas pessoas que nesse primeiro mês fizeram mais do que uma vez o Lab. Tá? Não sei se talvez estavam com alguma prova marcada ou se as 3 horas foram pouco tempo e acabaram tentando concluir numa segunda tentativa. Tá? Então, só para explicar o status que vocês estão vendo aí. Tá? O status abandonado tem 2 formas de você chegar nesse status. A primeira é quando você faz a solicitação, recebe um e-mail que você está pendente, mas você não responde para receber o status que você está confirmado. Então, você solicitou uma data, mas não me deu confirmação, certo? Então, você vai ficar 2 horas com esse status, e se você não me responder, você vai ser automaticamente cancelado, e aquele slot que você havia reservado vai ser liberado para outra pessoa. Tá? Essa é uma forma de você de você ter esse status de abandono. A segunda forma, que é uma forma que realmente me deixou bastante irritado, digamos assim, é quando você faz a solicitação, recebe o status de pendente, me responde dizendo, ok, eu vou fazer, né, está tudo ok, recebe aquela confirmação, e no dia que eu envio esse acesso para você, você simplesmente não faz o acesso. Você, não sei se talvez a pessoa esquece, a pessoa tem um compromisso, eu não sei exatamente o que acontece, mas o fato é, a pessoa não conecta, entende? Ela não consegue fazer a conexão. E aí, o status cancelado é quando a pessoa fez todo o processo corretamente e, no mínimo, 2 horas antes do horário que ela estava agendada, ela me envia um e-mail dizendo, olha, surgiu um imprevisto, eu não vou poder fazer. Caiu o data center, enfim, eu não vou poder fazer. Tá? Isso, assim, não posso falar que é bom, mas é muito melhor do que você abandonar. Porque 2 horas antes, né, até 2 horas antes, eu não preciso provisionar o ambiente, eu não preciso me preocupar com essa pessoa. Eu simplesmente não faço nada e está tudo certo. Agora, o abandono, eu já criei o ambiente. E lembram que em julho era um processo manual. Então, eu invisto lá 30 a 50 minutos para provisionar um ambiente que a pessoa nem sequer acessa, ela ignora completamente. Né? E aí, claro, o confirmado, né, que do total de 71 pessoas, 53% estão confirmados, é quando a pessoa faz todo o fluxo corretamente e no final ela faz o acesso. Tá? Eu não estou falando que essas 53 pessoas cumpriram exatamente as 3 horas do laboratório ou que cumpriram todas aquelas questões. Né? O que eu estou falando aqui é que, pelo menos, ela recebeu essa informação e ela realizou o acesso. Ok? Então, julho foi isso. O total de 71 pessoas. Tá? Então, agora no mês de agosto,
Lembrando que agosto teve duas mudanças, tanto a cobrança de $10, quanto a migração de dentro de casa para a nuvem. Tá? Então, e também julho era aquele boom, aquela novidade, então talvez já pode ter baixado um pouco mais por isso também. Então, de 71 que nós tínhamos em julho, nós temos agora 41, acabou baixando 20 pessoas. Mas, em contrapartida, a porcentagem de pessoas que está confirmado aumentou. Né? Então, nós temos 34 pessoas que abandonaram, né? Não acabaram ou confirmando esse e-mail ou realizando o acesso, e 61% das pessoas, né, fizeram o acesso e 5% cancelaram. Então, agosto, você percebe que o número de pessoas confirmado acabou aumentando, né, por mais que o número esse número total tenha diminuído. Né? Então, esse foi agosto. E agora, por fim, setembro, que foi o mês passado. Então, você vê que você tem um total eu não consigo enxergar aqui, são 24? 28. 28, tem uma tela na frente aqui. Total de 28 pessoas, né? Então já diminuiu mais o número total comparando com julho e com agosto, mas também a taxa de pessoas confirmadas que de fato fizeram o acesso remoto aumentou. Então passou aí para 75%. Né? Um outro ponto que eu quero deixar claro aqui, que talvez pode ter ajudado para diminuir em setembro, é que tanto em julho quanto em agosto, eu chegava a fazer por dia de 3 a 5 acessos do VCAP Simulator. Então, tinha muito horário, tinha de madrugada, tinha de manhã cedo, tinha logo perto do meio-dia, depois logo na sequência na tarde. Né? Então, tinha mais horários, então isso pode ter influenciado para ter mais pessoas. A partir de setembro, eu mudei para apenas 3 horários por dia, ou seja, você pode ou às 9 da manhã, ou às 14 da tarde, ou às 22 horas da noite. Então, com esses 3 horários, eu acredito que eu pego qualquer time zone do mundo. Né? Se a pessoa está na China, está no Japão, ela consegue escolher algum horário que vai ser um horário que ela não esteja trabalhando. Então, assim, o foco principal foi assim que não adianta a gente tentar atender todo mundo e a taxa de abandono ou de cancelamento ser muito grande. Então eu prefiro atender 5 pessoas por mês, né, e garantir que essas pessoas conseguiram de fato fazer o Lab, acessar o Lab e que eu consegui de alguma forma ajudá-las, do que a gente ter 1.000 pessoas por mês e a taxa de cancelamento e abandono ser muito alta. Então, eu sempre procuro focar nesses 75%, que são pessoas que possivelmente eu ajudei, e eu até recebo vários feedbacks de pessoas que fizeram, que me agradecem, que passaram na prova, que perceberam que elas talvez não tinham algum conhecimento específico, e aí acabaram focando mais nisso. Então, eu sempre foco na parte do confirmado, que é as pessoas que, de fato, agendam, pagaram aqueles $10, têm aquele compromisso, né, e realmente fizeram acesso. As outras 25% aí eu, infelizmente, não tenho muito o que fazer. Né? Beleza. Então, aqui, só fazendo um apanhado geral, né, na parte de porcentagem, de julho a setembro. Você consegue confirmar o número total ali, Wesley? 140? 140. Tá. Então, foram 140 pessoas, né, de julho a setembro. Nesses meses, teve a transição de dentro de casa para a nuvem, teve a transição do VCAP Simulator ser de graça e depois ter uma tarifa, uma espécie de uma doação de $10. Então, no geral, os números que eu tenho são esses. 60% dessas 140 pessoas confirmaram, fizeram acesso e provavelmente conseguiram fazer o Lab. 5% cancelaram, tiveram algum imprevisto, alguma coisa que aconteceu e elas acabaram não podendo realizar o Lab, mas fizeram o cancelamento com antecedência. Eu agradeço muito por isso. E, infelizmente, temos aí no total 35% das pessoas, né, desses 140, que ou não fizeram confirmação, ou eu tive que subir todo o ambiente profissional, o ambiente, e essa pessoa não fez o acesso. Então, eu realmente espero
que continue o mais azul possível, né, nesses próximos meses, e que a taxa de confirmação seja cada vez maior. Então, isso... Tem algumas perguntinhas aqui, Tá bom. Ricardo, antes de você continuar. Uma delas eu acho que você vai responder até com esse seu slide, que é do John, perguntando de quantas pessoas são de fora, quantas pessoas são do Brasil. Eu acredito que é exatamente esse slide que você vai falar. E o John também perguntou assim, qual é a quantidade de pontos para ser aprovado, se tem mais aprovação, reprovação, perguntando sobre o seu simulador, né? Mas não sei se você faz algum tipo de correção, né? Isso. Então, respondendo isso, a princípio eu tinha uma ideia de fazer alguns scripts para conseguir validar se aquelas questões foram de fato respondidas ou não e conseguir no final dar algum resultado total, né? Infelizmente, por falta de tempo, eu até entendo que o script teria que ser um pouco complexo, porque tem algumas questões que são bem complexas, e eu não tenho tempo hoje para poder investir para fazer esse tipo de coisa, né? Assim, como uma forma de contornar isso, eu criei um script que, quando acaba os teus 180 minutos, ou você desliga o ambiente antes, gera um script que pega um arquivo PDF com todas as respostas dessas 17 questões e envia para o seu e-mail. Então, assim, não é uma espécie de uma correção, né, mas é mais como uma folha de respostas. Talvez você consiga lembrar que na questão 5 era para fazer tal coisa, e talvez olhando lá você consiga associar, não, essa eu acertei, essa eu fiz diferente, essa eu fiz de uma outra forma, mas o resultado final foi o mesmo. Então, hoje eu não tenho uma forma de afirmar assim, no final, você passou, você reprovou. Mas o que eu consigo fazer para minimizar isso seria enviar essas respostas para você mesmo poder corrigir. Tá, o Valdecir perguntou também se os $10 são doação ou se não pagar o cara não vai poder fazer de jeito nenhum e tal. Como é que você está tratando isso hoje? Não, é doação. Existem vários casos, principalmente com pessoas da Índia. Eu realmente não sei se na Índia existe alguma limitação com o PayPal ou algo assim, porque essa doação é feita pelo PayPal. Então, tem muitas pessoas que chegam para mim e falam, cara, eu não tenho uma conta no PayPal, tem alguma outra forma que eu posso pagar você? Então, assim, como o intuito não é ser milionário com o VCAP Simulator, eu só falo, cara, você quer fazer em qual data? Agenda lá e me prometa que você não vai furar comigo. Tudo bem, tá tudo certo, beleza. Então ele vai lá e aí não tem custo nenhum, né? O custo em si, se a pessoa vier falar comigo, eu já fiz vários assim, e não tem problema nenhum, né? Assim, o intuito de começar a cobrar é só para talvez as pessoas levar com um pouco mais de seriedade e assumir aquele compromisso que ela agendou. Mas se a pessoa chegar e falar, não tenho conta no PayPal, eu queria fazer muito, como que a gente pode fazer? Então, é só entrar em contato e a gente consegue disponibilizar esse ambiente, mesmo que não tenha pago isso, por exemplo. Não é um preço fixo, é uma espécie de uma doação, de fato, né? O Maurício perguntou também se os scripts que você está usando, né, para montar todo o ambiente, se está disponível publicamente ou ainda não está, né? Como é que está? Não está publicamente ainda, tá? Eu tenho que fazer algumas modificações neles, porque tem alguns scripts que eu acabo deixando a senha exposta, por exemplo. Tá? Eu vou contar isso para vocês, mas não quero saber de ninguém hackeando o meu site lá, tá? Então ele acaba deixando a senha exposta, ou tem algumas coisas que não estão em alguma configuração recomendada, digamos. Eu acabei fazendo com um pouco de pressa, funcionou e acabei deixando. Mas a ideia, de fato, é melhorar esses scripts a um ponto que eu consiga disponibilizar, né, para que talvez futuramente a pessoa consiga fazer o seu ambiente e poder usar esses scripts para automatizar para ela mesma, sem que fique publicando para outra pessoa, por exemplo. Né, mas hoje eu não tenho isso publicado. Beleza, pode dar prosseguimento que acho que... Tá. Então, a gente já está na parte final aqui, pessoal. Eu gostaria só de... esse slide é uma coisa que eu fico com bastante orgulho, tá? Porque a minha ideia inicial, né, a cabecinha às vezes pensa um pouco pequeno,
era focar apenas na parte amarela, apenas no nosso país, né? Então, com os feedbacks da comunidade e algumas outras conversas, acabei né, pensando um pouco maior e expandindo isso para o mundo. E realmente, eu, de forma alguma, né, poderia imaginar que depois de 3 meses eu teria atingido pessoas de 27 países. Isso para mim é uma coisa inimaginável. Então, claro, a gente tem pessoas dos Estados Unidos, da África, Brasil, Peru, Chile, tem trocentos países que eu confesso que eu nem sabia que existiam. Tem Marrocos, Sri Lanka. Caramba, cara, se eu ficar falando que tem muito país. Então, realmente isso é uma coisa que me dá motivação, tá, para continuar melhorando scripts, para talvez fazer novas questões e para continuar com esse Decap Simulator, para continuar, assim, de fato, ajudando pessoas, não só do Brasil ou de alguma outra parte específica, mas do mundo inteiro, né? Como as questões são em inglês, a solicitação lá no meu blog está em inglês, tem um FAQ, tem vários outros arquivos que estão em inglês, então você não está limitando algum país ou alguma coisa. Tá? E só um detalhe que eu acho extremamente válido, extremamente importante eu mencionar, é que de todos esses 27 países, né, o Brasil teve apenas 6 pessoas, claro, fora o Wesley e outras pessoas que fizeram a parte de validação, mas quando já estava, entre aspas, em produção, já estava funcionando, teve apenas 6 pessoas que procuraram. E essas 6 pessoas, apenas 2 fizeram, né, ficaram confirmadas. As outras 4 foi aquela questão do abandono. Então, a pessoa me confirmou o e-mail e na hora H acabou não fazendo acesso. Então, isso é mais um ponto que, se eu tivesse focado apenas para o nosso país, talvez eu teria tido um pouco de decepção com relação a isso, e talvez o VCAP Simulator não estava online até hoje. Então, fica esse, entre aspas, puxão de orelha aí para o pessoal, que a ferramenta existe, a ferramenta está aí. Se não puder pagar, se não quiser pagar, entre em contato, a gente conversa, faz aí, acessa, mas se você confirmou, se você deu o teu ok que estará presente, apenas siga isso e de fato acesse e tente fazer da melhor forma possível. Beleza. Então, aqui, sobre o acesso, tá? Eu estou falando que é o VCAP Simulator, qual a ideia dele, estou falando que muitas pessoas, mais de 140 pessoas no mundo inteiro, em 27 países, fizeram acesso. Mas como que você, meu caro ouvinte, poderia fazer o acesso e conseguir agendar algum horário? Então, a minha recomendação, eu recomendo fortemente isso, é que você entre no solutionforcrowds.com.br e procure lá, tem o cantinho direito superior, uma busca, digite FAQ. Você vai encontrar um post que explica exatamente quais são os passos que você tem que fazer para se cadastrar, fala do e-mail de confirmação, fala quanto tempo você tem para fazer o exame, tem todas as informações que você precisa. Um pouquinho abaixo vai ter um FAQ com perguntas e algumas respostas, né? E se eu enviar essa solicitação e não responder, o que acontece? E se eu já paguei e eu tive que cancelar, o que acontece? Tem todas essas respostas lá, né? Quando você já leu isso, já entendeu a lógica da coisa, digamos assim, você vai para o solutionforcrowds.com.br/VCAP-simulator. Dentro do meu blog tem um link lá chamado VCAP Simulator. Tá? Então você pode clicar lá que já vai direto para essa página. E aí você faz o agendamento. E por fim, eu só posso te falar que você tem 180 minutos e te desejo muita sorte. Então, o processo é bem simples, tá? Está todo descrito lá, não tem problema nenhum. Certo, pessoal? Então, o que eu tinha para falar do VCAP Simulator, tá? É basicamente isso. Até, desculpa se alguém se frustrou, porque esperava que eu ia fazer mais algum deep dive, mais profundamente dentro dos scripts ou por dentro do VCAP Simulator, mas isso vai ficar para essa parte 2, que é no dia 13 de novembro. Tá? Então, eu
quis primeiro fazer uma espécie de uma introdução, para todo mundo entender o porquê do VCAP Simulator, como ele funciona, qual a lógica, qual a evolução que ele teve, para daí nessa segunda parte, no dia 13, fazer um detalhe dos scripts, abrir script por script, linha por linha, com comentários, explicando por que eu usei isso, por que eu usei aquilo. Espero que vocês assistam esse próximo episódio, que consiga me ajudar, talvez, com algum script, a melhorar algum processo. E também vai ter uma demonstração, né? Vamos abrir a console lá da Ravelo, né? Ver as máquinas lá, ver como é que está tudo funcionando. Então, seria mais um por trás aí do VCAP Simulator. É importante não perder esse, né? Para quem acompanhou hoje, não perder esse, que esse vai ser realmente mão na massa e as pessoas verem como é que o Ricardo criou todo esse ambiente e como ele funciona. Exatamente. A ideia dele é mais ser deep dive mesmo, né? Vai ser mão na massa mesmo. E aí, nós temos aí um próximo episódio. Tá cobrindo a data. Que data que tá aí, Wesley? Faça agora. 27/11, né? 2 semanas depois do VCAP Simulator Parte 2, vai ter a minha apresentação sobre todos os recursos que a gente tem disponível no VMFree, né? Também a ideia é pouco slide e bastante demonstração, né? Para mostrar na prática o que a gente pode fazer com o VMFree. Com o VMFree. Exatamente. Então, pessoal, eu agradeço de coração mesmo o pessoal que está ao vivo aí, que conseguiu acompanhar ao vivo. Quem infelizmente não conseguiu, esse vídeo a gente vai publicar em breve no YouTube. Tá? Então, você pode... os nossos canais temos o Twitter, tá? @Vibraubag Brasil. E, por enquanto, nós temos essa URL do YouTube temporária. Então, é bit.ly/VBB Brasil-TV. É importante o pessoal se inscrever, né, no canal para a gente poder modificar e criar nossa própria URL no YouTube. Isso, exatamente. E aí no futuro, se tudo der certo, a gente espera ter um youtube.com/Vibraubag Brasil. Aí acaba ficando um pouco mais fácil para o pessoal acessar. Beleza? Ok, pessoal? Muito obrigado. Tá? E eu espero que essa comunidade continue crescendo. Um abraço. Valeu, pessoal. Abraço.